Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai explorar um tema fascinante e, vamos combinar, bem complexo da medicina: os transplantes de órgãos e tecidos. Vamos usar como base um material sobre imunologia do transplante para tentar entender melhor por que, às vezes, o nosso próprio corpo acaba rejeitando um órgão que poderia salvar uma vida. É quase um paradoxo, né? Exatamente. É uma área incrível. E para começar, acho que vale a pena definir rapidinho o que é um transplante, né? Boa. Então, basicamente, é quando se pega células ou um tecido, ou até um órgão inteiro, que a gente chama de enxerto, de uma pessoa, o doador. Isso. E se coloca em outra pessoa, o receptor ou hospedeiro. Pode ser no lugar original do órgão, que a gente chama de ortotópico, ou em outro local, heterotópico. É uma prática médica vital hoje em dia. A gente vê números impressionantes, tipo mais de 30 mil transplantes de órgãos importantes só nos Estados Unidos por ano. E a técnica só melhora. Sim, a parte cirúrgica evoluiu demais. Mas olha, logo que a cirurgia deixou de ser o maior obstáculo, surgiu um desafio talvez até maior: a resposta do sistema imunológico do receptor contra aquele tecido novo, o enxerto. A famosa rejeição. Pois é. Controlar essa resposta imune é, assim, a chave para o sucesso do transplante a longo prazo. E é aí que entra a imunologia do transplante, o nosso tema de hoje. E o ponto central, que a gente já meio que adiantou, é que se o doador e o receptor são geneticamente diferentes, bom, a rejeição é quase certa se a gente não intervir, né? Praticamente inevitável. Isso ficou muito claro lá atrás, nas primeiras tentativas de usar a pele de doadores não aparentados para tratar queimaduras graves. Nossa, eu imagino. O que acontecia? A pele simplesmente necrosava, morria, em 1 ou 2 semanas. Era frustrante, mas aí vieram experimentos clássicos, tipos do Peter Medawar com camundongos, lá pelos anos 40, 50. Ah, o Medawar, ele que sacou que era o sistema imune. Exatamente. Ele mostrou que não era só um problema de cicatrização, era uma resposta imunológica mesmo, do tipo adaptativa. Os experimentos dele foram muito elegantes. Como assim, o que ele mostrou? Ele demonstrou duas coisas-chave. Primeiro, a memória imunológica. Se ele colocava um segundo enxerto de pele do mesmo doador no camundongo, a rejeição era muito mais rápida. Tipo, o sistema imune lembrou daquele doador. É a chamada rejeição de segundo conjunto. Faz sentido. E a segunda coisa? Mente diferente, a rejeição voltava a ser lenta como da primeira vez. Entendi. O sistema imune reconhecia especificamente aquele primeiro doador? Isso. E o ponto crucial: ele provou que essa capacidade de rejeitar podia ser transferida para outro camundongo que nunca tinha visto aquele enxerto, só injetando linfócitos T do primeiro animal sensibilizado. Ficou claro, as células T eram as grandes responsáveis. Incrível. Então a genética dita as regras. E tem nomes para esses tipos de transplante dependendo da origem, né? Sim, para organizar a coisa. Autólogo é quando o tecido é da própria pessoa, tipo um enxerto de pele de uma parte para outra do corpo. Zero rejeição aí. Óbvio. Singênico é entre gêmeos idênticos, geneticamente iguais, então também não tem rejeição. É o cenário ideal, mas raro. Aham. O mais comum na prática clínica é o halogênico, ou o haloenxerto. É entre indivíduos da mesma espécie, mas geneticamente diferentes. Tipo, a maioria dos transplantes de rim, coração, fígado. É onde a rejeição é o grande problema. Exato. E aí entram os haloantígenos. São as moléculas do doador que o sistema imune do receptor reconhece como não próprias, como estranhas. E tem também o xenogênico, que é entre espécies diferentes, tipo de porco para humano. Aí os antígenos são xenoantígenos e a barreira é ainda maior. E desses haloantígenos, quais são os mais importantes para essa rejeição forte? Ah, sem dúvida são as proteínas codificadas por um conjunto de genes chamado Complexo Principal de Histocompatibilidade, o MHC. Em nós humanos, a gente chama de HLA, Antígenos Leucocitários Humanos. O famoso HLA. Sempre ouvimos falar da importância da compatibilidade HLA nos transplantes, porque ele é tão problemático. O problema, ou melhor, a característica principal do HLA é o seu extremo
polimorfismo, quer dizer, existem muitas versões diferentes desses genes na população humana. Centenas, às vezes milhares de alelos para cada gene principal do HLA. Uau! E tem mais, a gente herda metade dos genes HLA do pai e metade da mãe, e a gente expressa ambos os conjuntos nas nossas células. Eles são codominantes. Isso faz com que a combinação de moléculas HLA em cada pessoa seja quase única, tipo uma impressão digital molecular. Entendi. Tirando os gêmeos idênticos, a chance de duas pessoas terem exatamente o mesmo HLA é minúscula. Exatamente. É por isso que as regras genéticas da rejeição funcionam daquele jeito que parece estranho às vezes. Enxerto singênico, gêmeos idênticos, não rejeita. Haloenxerto, diferentes, rejeita. E aquela história do filho e dos pais? Pois é, um filho que tem metade do HLA do pai, vamos chamar de A, e metade da mãe, B, não vai rejeitar o enxerto do pai A nem da mãe B, porque ele reconhece ambos como próprios. Mas o pai A vai rejeitar o enxerto do filho AB, porque ele vê aquele conjunto B, herdado da mãe, como estranho, e vice-versa para a mãe. Faz todo sentido agora. É a codominância em ação. Além do HLA, tem mais alguma coisa? Tem sim. Existem outros antígenos, chamados antígenos de histocompatibilidade secundários. São outras proteínas que também variam entre as pessoas, mas geralmente causam uma rejeição mais fraca, mais lenta. A importância deles em órgãos sólidos ainda é meio debatida, mas podem ser relevantes na doença do enxerto contra o hospedeiro, que a gente fala depois. Ok, então o sistema imune do receptor, principalmente as células T, reconhece esses haloantígenos, especialmente o HLA do doador. Mas como exatamente acontece esse reconhecimento? Parece que tem mais de um jeito, né? Tem sim. São duas vias principais de reconhecimento pelas células T do receptor: a via direta e a via indireta. Direta e indireta. Vamos começar pela direta. Como funciona? Na via direta, as células T do receptor encontram e reconhecem diretamente as moléculas de HLA intactas do doador. Isso acontece na superfície das células apresentadoras de antígenos, as APCs, que vêm junto com o órgão transplantado. Elas meio que mostram o HLA estranho para as células T do receptor. Peraí, mas eu achava que as nossas células T eram treinadas lá no timo para reconhecer só o nosso próprio HLA? Como elas reconhecem um HLA inteiro? Isso não é meio contra a regra? É uma ótima pergunta. É um ponto que intrigou os imunologistas por muito tempo. A explicação mais aceita hoje é a da reatividade cruzada. Pensa assim: no timo, as células T que reconhecem forte demais o nosso próprio HLA são eliminadas, mas as que reconhecem fracamente sobrevivem. Acontece que algumas dessas células T que reconhecem fracamente o HLA próprio podem, por acaso, ter uma afinidade forte por uma molécula de HLA halogênica que é estruturalmente parecida, mas diferente. Ah, tipo um reconhecimento por engano, mas um engano forte? Tipo isso. Como essa molécula HLA estranha não estava lá no timo durante o treinamento, essas células T não foram deletadas e estão circulando, prontas para reagir quando encontram esse HLA estranho no enxerto. E tem muitas células T capazes de fazer isso? Surpreendentemente, sim. Estima-se que algo entre 1 a 2% de todas as células T de uma pessoa podem reconhecer diretamente um conjunto específico de moléculas HLA halogênicas. Isso é uma frequência altíssima, tipo 100 a 1000 vezes maior do que a frequência de células T que reconhecem um peptídeo de um vírus comum. Nossa! Por que tantas? Vários fatores contribuem. Primeiro, uma única molécula HLA estranha pode apresentar vários peptídeos diferentes que a nossa célula T pode reconhecer junto com ela. Segundo, cada APC do doador tem milhares de moléculas HLA na superfície. E terceiro, parece que muitas dessas células T aloreativas são, na verdade, células T de memória de infecções passadas que acabam reagindo de forma cruzada com HLA estranho. É como se o sistema imune estivesse meio pré-ativado para isso. Entendi a via direta, o reconhecimento cara a cara do HLA estranho. E a via indireta, como ela funciona? A via indireta
É mais parecida com a forma como o nosso sistema imune reconhece qualquer proteína estranha, tipo uma bactéria ou um vírus. Nesse caso, as moléculas HLA do doador são capturadas e processadas pelas APCs do próprio receptor. Ah, as nossas APCs entram em ação? Exato. As APCs do receptor engolem fragmentos das células do doador, quebram as proteínas HLA estranhas em pedacinhos, em peptídeos, e aí elas apresentam esses peptídeos derivados do HLA do doador para as células T do receptor, só que usando as moléculas de HLA do próprio receptor como plataforma de apresentação. Ah, então na via indireta, não é o HLA estranho inteiro que é reconhecido, mas sim pedacinhos dele, apresentados pelo nosso próprio HLA. É como reconhecer um antígeno normal. Precisamente. Essa via ativa principalmente as células T, CD4+, as auxiliares, mas, através de um processo chamado apresentação cruzada, também pode ativar células TCD8+ citotóxicas. E qual via é mais importante para a rejeição? Ou as duas atuam juntas? Acredita-se que a via direta seja a principal responsável pela rejeição aguda, aquela resposta inicial mais forte. Já a via indireta parece ser mais importante para manter a resposta imune a longo prazo e pode ter um papel maior na rejeição crônica. As duas podem coexistir, claro. Certo. As células T reconheceram o HLA estranho, seja pela via direta ou indireta. O que acontece depois? Elas precisam ser ligadas, ativadas, para poder atacar, né? Onde isso acontece? Isso mesmo. O reconhecimento é o primeiro passo. A ativação completa acontece principalmente nos linfonodos que drenam a região onde o enxerto foi colocado. As APCs, sejam as do doador, via direta, ou as do receptor que capturaram antígenos, via indireta, migram para esses linfonodos. E lá encontram quem? Lá, elas encontram os linfócitos T virgens, que estão circulando pelo corpo. Quando uma célula T com o receptor certo encontra a APC apresentando o haloantígeno, ocorre a ativação. Esse processo inicial é chamado de sensibilização. Mas você disse que só o reconhecimento não basta, precisa de mais alguma coisa. Precisa. É fundamental um segundo sinal, chamado coestimulação. É como se fosse uma confirmação, uma senha. A molécula B7 na APC precisa se ligar à molécula CD28 na célula T. Sem esse segundo sinal, a célula T não ativa direito ou pode até entrar num estado de inatividade, de anergia. E por que as APCs que estão lá no enxerto já estão prontas para dar esse segundo sinal? Geralmente a gente pensa que isso acontece numa infecção. Ótima pergunta. O próprio trauma do transplante, a cirurgia, a falta de oxigênio temporária no órgão, isquemia, o manuseio, tudo isso causa um certo dano tecidual. Esse dano libera sinais de perigo que ativam as APCs que estão no enxerto ou que chegam lá, fazendo com que elas expressem essas moléculas coestimuladoras como a B7. O palco fica pronto para ativação das células T alorreativas. Entendi, o próprio procedimento já dispara esses sinais. Sim, e uma vez ativadas e multiplicadas lá no linfonodo, essas células T efetoras agora saem do linfonodo, caem na circulação e migram de volta para o enxerto prontas para atacar. E o que elas fazem lá no enxerto? Qual o estrago? Depende do tipo de célula T. As células T CD4+ auxiliares, quando ativadas, se diferenciam e começam a produzir e liberar substâncias inflamatórias. As citocinas, como interferon gama e FN-gama, TNF. Essas citocinas causam inflamação no tecido, atraem mais células de defesa, como macrófagos, que também causam dano. É parecido com uma reação alérgica tardia, uma hipersensibilidade tipo tardia. E a CD8+? Elas são as matadoras, né? Exato. As células T CD8+ se diferenciam em linfócitos T citotóxicos, os CTLs. Se elas foram ativadas pela via direta, elas conseguem reconhecer diretamente as células do enxerto que expressam o HLA estranho e matá-las. Elas induzem a apoptose, a morte celular programada, nas células do órgão transplantado. Que destruição? E as células B?
Elas também participam ativamente. Produzem anticorpos contra o enxerto. Com certeza. Não podemos esquecer dos aloanticorpos. As células B do receptor também podem ser ativadas, geralmente com a ajuda das células T, CD4+, auxiliares, aquelas ativadas pela via indireta, e começam a produzir anticorpos específicos contra as moléculas HLA do doador. E o que esses anticorpos fazem? Eles são bem danosos, especialmente para os vasos sanguíneos do enxerto. Eles se ligam às células endoteliais que revestem os vasos. Aí eles podem fazer duas coisas principais. Primeiro, ativar o sistema complemento, que é uma cascata de proteínas no sangue que causa inflamação e literalmente fura a membrana das células. Nossa! Segundo, a parte de trás do anticorpo, a região FC, pode ser reconhecida por outras células imunes, como neutrófilos, macrófagos e células NK, que têm receptores para FC. Isso atrai essas células para o local e elas liberam substâncias tóxicas, causando mais inflamação e dano vascular. O resultado final pode ser trombose, entupimento dos vasos e falta de sangue para o órgão. Então, temos ataque por células T, ataque por anticorpos. É uma guerra em várias frentes. Como isso se manifesta clinicamente? Existem padrões diferentes de rejeição que os médicos observam? Sim, classicamente a gente classifica a rejeição em 3 padrões principais, baseados no tempo em que acontece e no que a gente vê na biópsia, no microscópio. Rejeição hiperaguda, aguda e crônica. Hiperaguda soa bem rápido. E acontece em minutos, ou no máximo horas, depois que os vasos sanguíneos do doador e do receptor são conectados na cirurgia. É dramática. O órgão fica azulado, sem fluxo de sangue. Meu Deus, e o que causa isso tão rápido? É causada por anticorpos que o receptor já tinha no sangue antes do transplante contra antígenos presentes nas células do doador. Os alvos mais comuns são os antígenos do grupo sanguíneo ABO, se houver incompatibilidade, ou antígenos HLA. Mas como a pessoa já teria anticorpos anti-HLA antes? Por sensibilização prévia. Pode ter sido por uma transfusão de sangue anterior, por uma gravidez, o feto tem o HLA do pai, que é estranho para a mãe, ou até por um transplante anterior que falhou. Esses anticorpos pré-formados se ligam imediatamente às células dos vasos do enxerto, ativam o complemento de forma massiva, causam trombose generalizada e o órgão morre por falta de sangue, necrose isquêmica. Que pesadelo. Mas tem como evitar isso? Felizmente, sim. Hoje, a rejeição hiperaguda é muito rara porque a gente faz testes obrigatórios antes do transplante. Primeiro, a compatibilidade ABO tem que ser respeitada, igual na transfusão de sangue. Segundo, fazemos a prova cruzada, ou cross-match. Basicamente, a gente mistura o soro do receptor, que pode ter os anticorpos, com os linfócitos do doador. Se os linfócitos morrerem, significa que tem anticorpos pré-formados perigosos, e esse transplante não pode ser feito com esse doador. Ufa! Pelo menos essa a gente consegue prevenir e evitar. E a rejeição aguda? Quando ela acontece? A aguda geralmente aparece dias ou semanas após o transplante. Mas atenção, ela pode ocorrer meses ou até anos depois, principalmente se o paciente parar de tomar a medicação imunossupressora ou se a dose não for suficiente. Ela reflete a ativação da resposta imune adaptativa que a gente estava discutindo. E o que causa a rejeição aguda? Células T ou anticorpos? Ambos. Pode ser predominantemente uma rejeição celular aguda, onde a gente vê na biópsia muitos linfócitos T, CD4+, e CD8+, e macrófagos infiltrando o órgão, causando inflamação pelas citocinas e morte das células do enxerto pelos CTLs. Ou pode ser uma rejeição aguda mediada por anticorpos ou humoral, onde os aloanticorpos, agora produzidos depois do transplante, atacam os vasos sanguíneos do enxerto. E como se detecta essa rejeição por anticorpos? Além da inflamação nos vasos, endotelite, vasculite, um marcador importante na biópsia renal, por exemplo, é a detecção de um fragmento do sistema complemento, o C4d, depositado nos capilares. Isso indica que os anticorpos ativaram o complemento ali. Muitas vezes, os 2 tipos de rejeição aguda, celular e humoral, acontecem ao mesmo tempo. E a rejeição aguda tem tratamento? Geralmente, sim. Ela costuma responder bem ao aumento ou ajuste da imunossupressão,
com pulsos de corticoides ou outros medicamentos mais potentes. É a principal complicação no primeiro ano, mas é manejável na maioria dos casos. Ok. E a longo prazo, qual é o grande vilão que faz os órgãos pararem de funcionar depois de muitos anos? Esse é o fantasma da rejeição crônica. Ela se desenvolve de forma lenta e insidiosa ao longo de meses ou, mais comumente, anos. E hoje em dia é a principal causa de perda do enxerto a longo prazo depois do primeiro ano. E como ela se manifesta? O que acontece com o órgão? A característica principal, pelo menos em órgãos vascularizados, como rim, coração, pulmão, é um processo chamado vasculopatia do enxerto ou, às vezes, aterosclerose acelerada do enxerto. Basicamente, as paredes das artérias dentro do órgão transplantado vão ficando progressivamente mais espessas. Espessas como gordura, tipo aterosclerose normal? Não exatamente. É mais pela proliferação de células musculares lisas e deposição de matriz extracelular na camada mais interna da artéria, a íntima. Isso vai estreitando o lúmen do vaso, reduzindo o fluxo sanguíneo para o tecido. O resultado é isquemia crônica, falta de oxigênio que leva à formação de cicatrizes, fibrose no órgão e, eventualmente, a perda da função. Entendi. É um estrangulamento lento dos vasos. E o que causa essa vasculopatia toda? Os mecanismos exatos ainda não são 100% compreendidos, é uma área de muita pesquisa. Parece ser uma combinação de fatores. Uma resposta imune crônica de baixo grau, talvez mediada por aloanticorpos ou pela via indireta de reconhecimento pelas células T, que libera citocinas e fatores de crescimento estimulando essa proliferação celular na parede do vaso. Além disso, pode envolver processos de reparo que dão errado em resposta a lesões repetidas no endotélio vascular, lesões causadas por episódios de rejeição aguda, pela própria isquemia durante o transplante, toxicidade de medicamentos imunossupressores e infecções virais como o citomegalovírus, CMV. Nossa, é multifatorial então. Sim. O resultado final é essa fibrose progressiva e a falência do órgão. E o pior é que a rejeição crônica é muito mais difícil de tratar do que a aguda. Os imunossupressores atuais não são tão eficazes contra ela. Que cenário desafiador. Então, diante de tudo isso, como é que a medicina lida com a rejeição no dia a dia? Quais são as estratégias para prevenir ou tratar? Basicamente, a gente atua em duas frentes principais. A primeira é tentar reduzir a imunogenicidade do enxerto, ou seja, diminuir as diferenças imunológicas entre doador e receptor. É a busca pela compatibilidade. A segunda é usar a imunossupressão, ou seja, medicamentos para frear a resposta imune do receptor. O objetivo final, o sonho, seria induzir tolerância específica, fazer o corpo aceitar o enxerto sem precisar de tanta droga. Vamos falar da compatibilidade primeiro. O que é mais importante? Primeiro e absoluto, compatibilidade do grupo sanguíneo ABO. Tem que ser compatível ou idêntico, senão dá rejeição hiperaguda. Depois vem a tipagem HLA. A gente compara os HLAs do doador e do receptor. Quanto maior o número de HLAs compatíveis, o match, melhor tende a ser a sobrevida do enxerto, especialmente para transplante de rim e de medula óssea. Não precisa ser 100% compatível para órgãos sólidos, mas quanto melhor, menor o risco. E aqueles testes para ver se o receptor já tem anticorpos. Isso. Além da prova cruzada, cross-match direta contra o doador específico, que é crucial, existe um teste chamado PRA, Painel de Anticorpos Reativos. Ele mede contra quantos doadores aleatórios da população o soro do receptor reage. Um PRA alto indica que o paciente está muito sensibilizado, tem anticorpos contra muitos HLAs diferentes e vai ser mais difícil achar um doador compatível para ele. Entendi. Minimizamos as diferenças, mas mesmo com o melhor match possível, ainda precisa de imunossupressão, né? Ah, sim. A imunossupressão farmacológica ainda é a base do sucesso dos transplantes hoje. E geralmente não se usa uma droga só, mas sim uma combinação de medicamentos para atacar a resposta imune em diferentes pontos e com doses menores de cada um, tentando diminuir os efeitos colaterais.
E que tipos de drogas são usadas? Tem várias classes, imagino. Tem sim. De forma geral, a gente pode agrupar em algumas categorias principais. Os inibidores de calcineurina, como a ciclosporina e o tacrolimus, eles foram revolucionários nos anos 80 e ainda são a base de muitos esquemas. Eles bloqueiam a produção de uma citocina-chave para a ativação das células T, a interleucina 2 e L2. Os inibidores de MTO, como sirolimus, também chamado de rapamicina, eles agem um pouco depois, bloqueando os sinais de proliferação celular que a IL-2 e outros fatores de crescimento disparam. Os antimetabólitos, como a azatioprina, mais antiga, e o micofenolato de mofetila, MMF. Basicamente, eles interferem na produção de DNA e matam as células que estão se dividindo rapidamente, como os linfócitos ativados. Parece bem agressivo. Temos também os anticorpos antilinfócitos. Podem ser policlonais, como a globulina antitimócito, ATG, que depletam vários tipos de células T, ou monoclonais mais específicos que bloqueiam receptores importantes, como o da IL-2, anti-CD25, ou eliminam células T, anti-CD52. São usados geralmente na indução ou para tratar rejeições graves. E aquela história do segundo sinal, tem droga para isso? Tem. São os bloqueadores de coestimulação. O Belacept, por exemplo, é uma proteína de fusão CTLA4-IG que se liga ao B7 na APC e impede que ele se ligue ao CD28 na célula T, bloqueando aquele segundo sinal essencial para ativação. Interessante. E para rejeição por anticorpos? Aí entram terapias focadas em células B ou nos próprios anticorpos. Pode-se fazer plasmaférese para remover os anticorpos do sangue, usar imunoglobulina intravenosa, IVIG, que tem mecanismos complexos de modulação, ou anticorpos que depletam células B, como o rituximab anti-CD20. E os velhos conhecidos corticoides? Ah, sim. Os corticoides, como o prednisona, são usados pela sua potente ação anti-inflamatória geral. Reduzem a produção de muitas citocinas e a função de várias células imunes. São muito usados para tratar rejeição aguda e muitas vezes fazem parte da manutenção em doses mais baixas. Uau, é um arsenal e tanto. E esses regimes combinados, eles funcionaram mesmo? Melhoraram mesmo os resultados? Demais. Melhoraram drasticamente a sobrevida dos enxertos, principalmente no primeiro ano. Como você mencionou, a sobrevida de um ano para um rim de doador falecido hoje passa de 90% em muitos centros. Para coração, também é algo em torno de 90% em um ano e uns 75% em 5 anos. São resultados que eram impensáveis antes dessas drogas. Fantástico. Mas imagino que essa imunossupressão tão potente tem um preço, né? Qual é o lado B da história? O que isso significa para a qualidade de vida, para os riscos para o paciente? Esse é o grande dilema, o calcanhar de Aquiles do transplante. Ao diminuir as defesas para proteger o órgão transplantado, você, inevitavelmente, baixa a guarda contra outras ameaças. O principal risco é o de infecções oportunistas. Oportunistas por quê? Porque são causadas por micróbios, vírus como CMV, EBV, fungos como Cândida, aspergilos, bactérias, que normalmente o nosso sistema imune controlaria facilmente, mas que se aproveitam dessa imunidade enfraquecida para causar doença, às vezes grave. O paciente transplantado vive sob essa ameaça constante. Que complicado. E tem mais riscos. A imunossupressão crônica também aumenta o risco de desenvolver certos tipos de câncer. Isso acontece por 2 motivos principais. Primeiro, o sistema imune também tem um papel em vigiar e eliminar células que começam a se tornar cancerosas. Se ele está suprimido, essa vigilância falha. Segundo, alguns cânceres em transplantados são diretamente associados a vírus que são reativados pela imunossupressão, como o vírus Epstein-Barr, EBV, que pode causar um tipo de linfoma chamado doença linfoproliferativa pós-transplante, PTLD. Câncer de pele também é muito mais comum. Nossa Senhora. Infecções, câncer. E não para por aí. As próprias drogas imunossupressoras podem ter toxicidade direta em outros órgãos.
Os inibidores de calcineurina, por exemplo, podem ser tóxicos para os próprios rins a longo prazo. Outras drogas podem causar diabetes, pressão alta, aumento do colesterol. É um equilíbrio muito delicado entre evitar a rejeição e minimizar esses efeitos adversos. Fica claro porque o sonho de todo mundo na área é conseguir a tolerância específica ao doador, né? Poder manter o órgão funcionando sem precisar dessa imunossupressão pesada e seus riscos. Como está a busca por essa tolerância? Tem alguma luz no fim do túnel? Esse é realmente o santo graal da imunologia de transplantes. Permitiria que o receptor aceitasse o enxerto como se fosse seu, sem precisar de drogas ou com muito poucas. Existem várias estratégias sendo pesquisadas ativamente, mas a maioria ainda está em fase experimental ou com resultados limitados. Que tipo de estratégias? Uma outra linha é tentar induzir um estado de quimerismo hematopoético, estável. A ideia é fazer com que o sistema imune do receptor conviva pacificamente com células imunes derivadas do doador. Isso às vezes é tentado combinando o transplante do órgão com um transplante de células-tronco hematopoéticas, medula óssea, do mesmo doador. É complexo e arriscado, mas quando funciona, pode levar à tolerância. E outras abordagens. Outra estratégia muito promissora é o uso de células T reguladoras, as TREGs. Essas são células T especializadas em desligar ou acalmar outras respostas imunes. A ideia é isolar ou expandir TREGs específicas para os haloantígenos do doador e infundir no receptor, para suprimir ativamente a rejeição sem causar imunossupressão geral. Ainda tem desafios técnicos, mas é uma área quente. Bloquear a coestimulação, como com o belaceptate, também foi pensado como indutor de tolerância, mas na prática parece ser mais um imunossupressor potente do que um tolerogênico verdadeiro. Então, ainda é um caminho longo para a tolerância se tornar rotina. Sim, mas a pesquisa avança. A cada ano entendemos melhor os mecanismos e testamos novas abordagens. Enquanto isso, tem aquela ideia de usar órgãos de animais, o xenotransplante. Seria uma solução para a falta de órgãos humanos, né? Como está isso? É viável? É uma ideia muito atraente, sem dúvida, principalmente usando porcos que têm órgãos de tamanho parecido com os nossos e são fáceis de criar. O potencial de ter uma fonte quase ilimitada de órgãos seria revolucionário. Mas as barreiras imunológicas são gigantescas. Maiores que no halotransplante? Bem maiores. A primeira barreira, que causava rejeição hiperaguda imediata, era a presença de um açúcar chamado alfa-gal na superfície das células de porco, contra o qual nós humanos temos anticorpos naturais. Mas isso já foi superado com engenharia genética, criando porcos que não expressam mais esse açúcar. Ah, que avanço! Então o problema está resolvido. Longe disso, mesmo sem o alfa-gal, ainda temos outras barreiras. Rejeição vascular aguda mediada por anticorpos contra outras moléculas suínas, ativação do sistema complemento por outras vias e uma forte resposta de células T contra as proteínas do porco, que são bem diferentes das nossas. Além disso, tem a preocupação com a transmissão de vírus suínos para humanos. É uma área de pesquisa intensa, com alguns transplantes experimentais recentes em humanos com morte cerebral, mostrando sobrevida do órgão por dias ou semanas. Mas ainda estamos longe de ser uma solução clínica rotineira. Entendi. É um desafio enorme. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em transplante, a gente falou muito de órgãos sólidos. Mas a transfusão de sangue é, na verdade, um tipo de transplante de células que acontece todo dia aos milhares. As regras de compatibilidade ali são diferentes, né? Focadas no ABO e RH. Exatamente. Na transfusão de hemácias, o sistema ABO é o mais importante. Os antígenos A e B não são proteínas como HLA. São carboidratos, açúcares, na superfície das hemácias. E o interessante é que nós desenvolvemos anticorpos naturais, geralmente da classe IgM, contra os antígenos A e B que não temos, provavelmente por reação cruzada com bactérias do intestino. Como assim? Quem é do tipo sanguíneo A tem um antígeno A e produz anticorpos anti-B,
Quem é B tem um antígeno B e produz anti-A. Quem é AB tem os dois antígenos e não produz nenhum desses anticorpos, por isso é o receptor universal de hemácias. E quem é O não tem nem A nem B, mas produz anticorpos anti-A e anti-B. Por não ter os antígenos A e B, o tipo O é o doador universal de hemácias. E se transfundir errado? Se transfundir sangue ABO incompatível, esses anticorpos pré-existentes causam uma reação hemolítica aguda grave, destruindo as hemácias transfundidas dentro dos vasos sanguíneos. Pode ser fatal. Por isso a compatibilidade ABO é tão rigorosa. E o sistema RH, o positivo-negativo? O sistema RH é outro grupo importante de antígenos nas hemácias. O principal é o antígeno D, que é uma proteína. Quem tem o antígeno D é RH positivo, a maioria da população. Quem não tem é RH negativo. Diferente do ABO, pessoas RH negativas não têm anticorpos anti-RH naturais. Elas só produzem esses anticorpos, geralmente IgG, se forem expostas a sangue RH positivo, por exemplo, numa transfusão incompatível ou durante a gravidez. E aí entra aquele problema da gravidez, né? A doença hemolítica do recém-nascido. Exatamente. O cenário clássico é mãe RH negativa e pai RH positivo. O bebê pode herdar o RH positivo do pai. Durante a primeira gravidez, geralmente não há problema para o bebê. Mas no momento do parto, algumas hemácias RH positivas do bebê podem passar para a circulação da mãe, sensibilizando-a. Ela começa a produzir anticorpos IgG anti-RH. E na segunda gravidez? Se o segundo bebê também for RH positivo, aqueles anticorpos IgG da mãe, que são pequenos, conseguem atravessar a placenta e atacar as hemácias do feto, causando anemia grave, icterícia, inchaço, a eritroblastose fetal. Que coisa séria. Mas hoje tem prevenção, né? Felizmente, sim. Isso é quase totalmente prevenível hoje com a administração de uma injeção de anticorpos anti-ARHD, a famosa RhoGAM, para a mãe RH negativa logo após o parto do primeiro bebê RH positivo, e às vezes durante a gestação também. Esses anticorpos injetados destroem rapidamente qualquer hemácia fetal RH positiva que tenha passado para a mãe antes que o sistema imune dela tenha tempo de montar sua própria resposta de memória duradoura. É um dos grandes sucessos da imunologia aplicada. Que alívio. Para a gente ir fechando, falta falar de um tipo especial de transplante, o de células-tronco hematopoéticas, TCTH, que antigamente era mais conhecido como transplante de medula óssea. Para que ele é usado e qual o desafio único dele? O TCTH é usado principalmente para tratar doenças graves do sangue e do sistema imune, como leucemias, linfomas, anemias aplásicas, imunodeficiências congênitas. A ideia é substituir o sistema hematopoético que produz o sangue doente do paciente por um saudável de um doador. Aqui, a compatibilidade HLA tem que ser muito, muito rigorosa, idealmente idêntica, porque estamos transplantando o próprio sistema imune. E qual o problema? O receptor rejeitar a medula? Esse é um risco, sim, principalmente se o paciente não estiver totalmente imunossuprimido antes. O sistema imune residual do hospedeiro pode rejeitar as células do doador. Mas no TCTH halogênico, o problema mais característico e temido é o inverso, a doença do enxerto contra o hospedeiro, ou GVHD, Graft versus Host Disease. O enxerto ataca o hospedeiro? Como assim? Exatamente. No TCTH, você transplanta não só as células-tronco, mas também células T maduras do doador que vêm junto no enxerto. Como o receptor está imunocomprometido pela quimioterapia ou radioterapia que recebeu para eliminar a doença de base, essas células T do doador reconhecem os tecidos do receptor como estranhos, mesmo pequenas diferenças de HLA ou antígenos menores, e começam a atacá-los. Quais tecidos são mais afetados? Os alvos clássicos da GVHD aguda são a pele, causando erupções, o fígado, icterícia, aumento de enzimas, e o intestino, diarreia grave. A GVHD crônica pode afetar esses e outros órgãos, causando fibrose e disfunção. É uma complicação muito séria que limita o sucesso do TCTH e é difícil de tratar.
Além da GVHD, outro problema comum pós-TCTH é a imunodeficiência prolongada, porque o novo sistema imune demora meses ou anos para se reconstituir totalmente, deixando o paciente muito vulnerável a infecções. Que complexidade. Realmente. Uma área cheia de desafios. E só para mencionar rapidamente o futuro, uma esperança para evitar rejeição em terapias regenerativas é o uso de células-tronco pluripotentes induzidas, as iPSs. Elas podem ser geradas a partir das células do próprio paciente, diferenciadas no tecido desejado e, teoricamente, transplantadas de volta sem risco de rejeição imune. Mas ainda há muitos desafios técnicos e de segurança. Uau! Que viagem fizemos hoje pelo universo da imunologia do transplante. Realmente fica muito claro como o nosso sistema imune, esse guardião incrível que nos protege de tantas ameaças, se torna um maior obstáculo quando tentamos substituir um órgão ou tecido doente por um saudável de outra pessoa. É uma faca de dois gumes, né? Totalmente. Vimos desde o reconhecimento molecular das diferenças HLA pelas vias direta e indireta, passando pelos diferentes tipos de rejeição, hiperaguda, aguda, crônica, cada uma com seus mecanismos, até chegar nas estratégias complexas de compatibilidade e imunossupressão, com todos os seus benefícios e riscos. É uma batalha constante que a medicina trava. É sim. E talvez para a gente refletir um pouco no final. Nós falamos muito sobre como manipular diretamente o sistema imune com drogas ou buscar a tolerância por vias como TREGs ou quimerismo. Mas pensando numa perspectiva mais ampla, a gente sabe hoje que o nosso intestino é colonizado por trilhões de bactérias, o nosso microbioma, que interage constantemente com o nosso sistema imune. Sim, o microbioma está super em alta nas pesquisas. Pois é. E, curiosamente, algumas dessas bactérias intestinais têm na sua superfície moléculas, como polissacarídeos, que são muito parecidas com os antígenos dos grupos sanguíneos ABO. Foi assim que provavelmente desenvolvemos os anticorpos naturais anti-A e anti-B. Então, fica a pergunta. Será que no futuro a gente poderia aprender a manipular ou modular o microbioma intestinal de um paciente transplantado? Talvez com dietas específicas, probióticos ou até transplante de fezes, como uma forma de influenciar a resposta imune sistêmica e, quem sabe, ajudar a induzir ou manter a tolerância ao enxerto. Nossa, que ideia interessante! Usar as bactérias para ajudar a aceitar o órgão? É algo ainda especulativo, claro, mas mostra como a interação entre nosso corpo, nosso sistema imune e o ambiente, incluindo os micróbios que vivem conosco, é complexa e pode esconder chaves inesperadas para desafios médicos como a rejeição. É algo para a gente ficar de olho nas pesquisas futuras. Com certeza. Uma ótima provocação para a gente terminar a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela aula. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom discutir esses temas.